Graça e paz, queridos irmãos. Vamos neste momento começar um estudo em áudio sobre a carta aos Hebreus. Existe muita discussão a respeito de quem escreveu essa carta. O mais importante para nós é que esta carta está escrita e ela é para todos nós. Então eu gostaria de, neste momento, começar a leitura com vocês. Vamos começar Hebreus no capítulo 1. Hebreus capítulo 1 e vamos lendo aos poucos enquanto nós vamos explicando. Eu vou ler Hebreus no capítulo 1 até o versículo 14. Vou ler o capítulo todo. Então vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, começamos hoje um estudo sobre a carta aos Hebreus. O autor é desconhecido e sua autoria tem sido discutida e debatida desde a época pós-apostólica. O seu tema, no entanto, é absolutamente claro: a superioridade de Cristo. A superioridade sobre toda e qualquer outra pessoa e sobre todo e qualquer sistema religioso em todo o universo, meus irmãos. Este livro, esta carta, é a mais sistemática apresentação da suficiência e unicidade de Cristo em toda a Bíblia. Esta carta é endereçada a um grupo de judeus cristãos que aparentemente estavam tentando a voltar para o ritualismo judeu. Eles tinham medo de perder a pompa e os cerimoniais dos cultos judeus e sabiam, como cristãos, tudo aquilo era deixado para trás. O autor da carta diz a esse grupo que em Cristo
eles têm muito mais do que aquilo que eles perderam. Aqui nós vemos que, outra vez, através de Jesus Cristo, Deus falou muito mais do que disse através de todos os profetas. Quando lemos o Antigo Testamento, na voz dos profetas, nós ouvimos a mensagem de Deus e isso é incompleto, porque nunca nos leva ao absoluto. No Novo Testamento, no entanto, especialmente nos Evangelhos, nós encontramos uma voz nova que junta as sílabas e frases nas quais Deus falou no Antigo Testamento e as leva a um discurso final. A mensagem de Deus à humanidade é totalmente conseguida através do Filho, porque ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, ele é a comunicação do Pai. Nos versículos 1 e 2, ele é a mensagem. Todos os outros puderam apontar algo fora deles. Preceitos, princípios, ideias, mas Jesus apontou para si mesmo e disse, lá em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vemos também que Cristo era o herdeiro de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas para ele e por ele. Isso significa que o toque de Cristo está em toda a natureza e tudo tem que estar se movendo ao seu modo e fora dele só há destruição. No versículo 3, Jesus Cristo é o selo de Deus, como ele diz em João 14:9. Quem vê a mim, vê o Pai. Pessoas hoje olham para a natureza tentando ver Deus, mas é certo que só a conhecerão em Jesus. Esse Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aqueles hebreus só precisariam pensar um pouco no que eles tinham visto. Jesus curava enfermos no poder da sua palavra. Parou tempestade com a palavra. Ressuscitou mortos com a palavra. Na abertura dessa carta, 5 afirmações são feitas sobre Jesus. Deus fala através do Filho. 1. O Filho é herdeiro de todas as coisas. 2. Ele criou o universo. 3. Ele é o esplendor da glória de Deus. 4. Ele sustenta tudo pela sua palavra. 5. Mas ainda veremos hoje a 6ª e a 7ª afirmações. A 6ª, ele proveu a purificação para o pecado e sentou-se à mão direita da majestade do céu. O objetivo central da vinda de Jesus à terra é ser redentor e salvador. E isso que está escrito em Mateus 1:21, quando o anjo diz, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não veio para nos salvar nos nossos pecados, mas ele veio nos salvar dos nossos pecados. Nos nossos pecados significa que não podemos parar de pecar, mas seremos salvos a si mesmo. Salvar dos pecados implica o fato de que ele nos livra do poder que o pecado exerce sobre nós. A morte sacrificial de Jesus no Calvário é um fato consumado e agora ele espera que cada um de nós aceite. E quanto maior é o meu empenho, mais poder eu recebo. E é aí que vem a 6ª afirmação, que é o clímax. Sentou-se à direita da majestade no céu. Cristo foi elevado ao final, ao máximo da autoridade. Ele tem a última palavra, ômega. Ele é o Senhor. No versículo 4, agora vemos também que além de Cristo ser superior a todos os profetas, vemos que também ele é superior a anjos. Os testemunhas de Jeová e outros por aí dizem que Jesus Cristo não é nada,
mais que um anjo em última escala de desenvolvimento. Mas precisamos ver que a palavra de Deus escrita aqui em Hebreus 1, no versículo 5, desmente essa afirmação. Pois está escrito: pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei? A palavra ainda vai mais longe, dizendo que quando Deus trouxe seu filho ao mundo, ele ordenou a todos os anjos que o adorassem. A adoração dos anjos em Belém é outra clara testemunha do fato de que Jesus Cristo é Deus. Mas que são anjos? Hebreus, no capítulo 1, versículo 7, diz que eles são servos e ministros de Deus, representados aqui nessa passagem como vento e fogo, no versículo 7. Vento e fogo são elementos fortes e poderosos, difíceis de serem controlados. Não se assustam por barreiras que impomos. E apesar de tudo, a humanidade já usa o poder do vento e do fogo. Isso é o que Deus faz com os anjos para serem ministros para nós. Os anjos apenas servem e o Filho está entronizado. Vivemos um tempo onde temos visto muitos tronos ficarem desaparecidos e muitas monarquias se tornarem repúblicas. Os comunistas pensam assim: se nós depomos muitos reis dos seus tronos, logo destronizaremos o monarca dos céus. Mas vemos hoje que eles caíram do poder e da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor permanece. No versículo 8. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Nunca esqueçamos isso. O autor de Hebreus, então, começa a descrever a natureza do reino de Cristo. O trono é símbolo de autoridade e a justiça reina sobre todas as coisas. Assim, nunca devemos temer a autoridade que é direcionada pela justiça. O erro tem o selo da morte, porque a justiça está entronizada. O versículo 10 nos lembra que Cristo está assentado no trono criador e sustentador do universo, compartilhando a eternidade com Deus. As coisas criadas perecerão, mas o que é eterno permanece. No versículo 11 está escrito, claro, que o universo se degenera e é a lei da termodinâmica de que os cientistas tanto falam. O universo envelhece como roupa velha. Mas, no versículo 12, no final, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Versículos 13 e 14, aqui, nós vamos encontrar duas verdades para a nossa atenção. Primeiro, a supremacia de Cristo sobre os profetas do Antigo Testamento. E depois, a supremacia de Cristo sobre os anjos. Aqui no segundo, vemos que o autor vai apontar uma seleção de passagens do Testamento. 7 ao todo, 5 dos Salmos e uma de 2 Samuel e uma de Deuteronômio. A referência final da superioridade de Cristo sobre anjos, no versículo 13. E qual dos anjos jamais disse? Então, quando nós vemos aqui, no versículo 13, a qual dos anjos também disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aqui vemos o Filho entronizado eternamente, em posição final de quem subjuga seus oponentes. Não é? A Bíblia diz em Filipenses 2, no versículo 10 e 11, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém.